Então tá, gente, vamos começar o nosso programa que hoje tá cheio de assuntos importantes. Agora com o quadro Eu S.A. Carolina Linhares, a coach aqui do TV Com Tudo Mais. Cada pessoa tem uma hierarquia de valores, não é mesmo? Que conforme a experiência ela vai se criando aos poucos. Essa escala, ela se faz consciente ou inconscientemente? Então, a escala de valores geralmente se faz inconsciente. Ela se faz de uma forma através das suas experiências, das suas aprendizagens. Então, por exemplo, a família cria algumas escalas de valores para a pessoa, né? Então, por exemplo, nessa família a mãe fala, é importante união, nessa família nós precisamos estar sempre juntos, na nossa família, companheirismo é importante. Então, isso vai fazendo o quê? Fortalecendo esses critérios que criam os nossos valores. Isso quer dizer que quando eu for montar a minha família, procurar, ela vai estar, eu vou ter como critério de valor, eu vou ter um valor estabelecido, o companheirismo, o apoio e assim por diante. A própria instituição, a sociedade que nós vivemos, enfim, também vai criando valores. Por exemplo, a criança vai para a escola, é uma escola que exige pontualidade, exige comprometimento. Isso também vai formando os nossos critérios e que provavelmente formam os nossos valores. Então, na minha fase adulta, enquanto eu estiver trabalhando, eu vou achar que a questão de pontualidade é algo fundamental. É obviamente que aqui eu trouxe todos os exemplos bons. E existem a forma de a gente criar também valores que a gente não se dá conta, que são valores não tão positivos. Por esse meio que eu convivi, pelo que a família estabeleceu, e aí isso também, mas é algo que eu preciso conhecer. Então, essas nossas escolhas e posturas, né, na nossa vida, elas têm uma relação com esses valores, às vezes positivo e às vezes negativo. Às vezes positivos e às vezes negativo. E é bem interessante a gente falar de valores, porque as pessoas estão interagindo bastante no site sobre os programas e que continuem interagindo. Mas muitas perguntas estão vindo assim, Carolina, por que eu não consigo sustentar as minhas metas? Por que eu estabeleci uma meta e eu não estou conseguindo levar adiante? Então, a gente está dando um passo atrás, que seria exatamente falar sobre valores, que eu preciso até que entender meus valores antes de construir as minhas metas. Porque os valores fundamentam as metas, né? Então, eu preciso dar um passo atrás e me conhecer e entender quais são os valores fundamentais para a minha vida, porque isso tem tudo a ver com as minhas escolhas. Por exemplo... Essa é uma tarefa fácil, escolher? Escolher os valores? Não, a gente provavelmente não escolhe os valores, a gente escolhe os nossos objetivos. Os valores são algo que já, de uma certa forma, estão na nossa base, né? Estão já construídos, né? O que acontece? Por exemplo, eu vou comprar um carro, tá? Quando eu vou comprar um carro, eu vou escolher um tipo de carro. Provavelmente, cada pessoa vai escolher conforme seus critérios. Então, eu vou querer um carro esportivo, eu vou querer um carro de 2 lugares, eu vou querer uma caminhonete de 6 lugares, eu quero um carro novo, um carro usado. Tudo isso, a compra de um carro tem a ver com o que eu quero passar, entendeu? E o que eu quero passar tem a ver com os meus valores, com o que é importante para mim. E aí as pessoas podem dizer assim, ele quer um carro bonitão para aparecer. Não, na verdade, ele quer ter reconhecimento das pessoas. Ele através foi criado carro. Com esse valor do que carro é algo importante, que é algo, né? Exatamente, que o carro, de repente, mostra quem eu sou, ou o carro me dá reconhecimento. É um valor dele. Então, o que acontece? Voltando nas metas, né? Eu preciso entender quais são os meus valores fundamentais para que eu possa construir as minhas metas. Por quê? Porque fazer acontecer as metas vão estar exatamente, vão estar na minha base das escolhas, do que eu tenho de valor. Né? Então, é extremamente importante, sem sombra de dúvida. Bom, e já na parte mais prática, Carolina, como é que esses valores se aplicam no processo de coaching? Então, eles se aplicam de várias maneiras. Eu adoro trabalhar com o entendimento dos valores e principalmente trabalhar com que as pessoas possam
listar os seus valores, existe assim uma regra quase que unânime, que nós devemos sempre ter 4 valores vitais, 4 valores fundamentais, tá? Em cada área das nossas vidas. Não necessariamente eu vou ter, por exemplo, tenho 5 papéis na minha vida e por isso então eu vou ter 20 valores. Não. Pode ser que sejam valores iguais em diversas áreas, pode ser que sejam valores diferentes. Sim. Mas o ideal é que eu conheça 4 valores fundamentais de cada área. Por exemplo, profissionalmente, como que a gente descobre quais são os valores, tá? No processo de coaching. Se por acaso a pessoa diz assim, pra mim não dá de trabalhar com aquela pessoa, porque ela é super desorganizada. Então tá aí, um valor da minha área profissional é organização. Eu não consigo trabalhar com desorganização. Ótimo, matei uma charada. Esse é um valor. Outra questão. Uma coisa que me irrita demais é não ter pontualidade. Então, ótimo. Um outro valor teu é pontualidade. E assim na nossa vida pessoal também. Por exemplo, tem pessoas que no relacionamento dizem, pô, esse relacionamento não vai pra frente, não vai dar. Por quê? Porque o cara que eu tô me relacionando, ele quer liberdade. Mostra, então, que para mim um valor importante nesse relacionamento é a questão do apoio, é a questão de estar junto, né? Então, a gente precisa conhecer exatamente os valores como as empresas conhecem os seus valores, elas sustentam os seus valores. São estudos, né, de missão, visão e valores, porque elas precisam viver isso e passar essa imagem para o mercado. E nós também precisamos conhecer os nossos valores exatamente por causa disso. Porque nós precisamos saber que esses valores vão sustentar os nossos objetivos e, consequentemente, as nossas metas. Aqui dentro desse quadro você deixou bem claro, né? O que é realmente importante, né? Pra mim exatamente. agora. Existem 3 perguntas que, inclusive, estão no blog, para quem está acompanhando ou para quem, de repente, não conseguiu acompanhar todo o programa, que são perguntas onde ajudam a gente a descobrir os valores. Então, o que eu espero conseguir aqui? Por exemplo, eu consegui um novo trabalho, né? E nesse novo trabalho, eu preciso saber quais são os valores que vão sustentar o meu trabalho. Por quê? Porque eu vou ter esses valores sustentando o que eu me propus, eles vão, de uma certa forma, formar a minha realização. Então, eu preciso entender o que eu vim buscar aqui nesse trabalho. Eu vim buscar dinheiro? Valorização financeira é um valor, por que não? Reconhecimento, né? Eu vim buscar reconhecimento, eu vim buscar fama, eu vim buscar amizade nesse trabalho. Então, assim, para cada área da sua vida, defina no mínimo 4 valores. Mas esse exercício propõe o seguinte: tu responder essas perguntas, o que tu espera conseguir, o que é importante e o que não pode faltar. Porque às vezes também na pergunta o que não pode faltar, eu descubro um valor. Liste pelo menos 10 valores. Não pode faltar nesse lugar para mim companheirismo, por exemplo. Eu gosto de me sentir querida e gosto de ser querida com o outro. Tá, por exemplo, se a pessoa descobriu esse valor que não pode faltar de jeito nenhum, né? E ela sabe que o ambiente que ela está convivendo vai mudar. Qual é o passo? O que ela deve fazer? Olha, na verdade, assim, é sempre uma questão de escolha, né? O quanto que isso é insustentável, o quanto que isso não a deixa feliz, o quanto que isso não dá vontade de ela trabalhar. Sim. Bom, se essa resposta for uma resposta assim unânime e diz essa questão não me faz acordar com vontade de se trabalhar, isso tá me deixando desgostosa, ela precisa fazer uma escolha, né? De repente de mudança, de repente, de repente ela pode criar um movimento interno de mudança antes de sair. Ela pode partindo dela, você diz, exatamente, não esperando dos outros. Exatamente, ela pode levantar uma bandeirinha, né, ali na empresa e até esse clima mudar devido a uma questão que não está legal com ela, né? Mas sem sombra de dúvida, isso é bem importante ela entender. Tá. Carolina, as pessoas podem continuar, nossos telespectadores podem continuar te mandando perguntas, questionamentos, dúvidas sobre o que você apresenta aqui no quadro? Exatamente, as pessoas devem continuar, né, mandando, nós vamos continuar respondendo. Eu tinha até escolhido um outro tema, mas como vieram alguns questionamentos sobre isso, eu preferi então priorizar essa questão da definição dos valores, que é importante até antes de a gente pensar em objetivo e metas, né? E uma outra dica é o seguinte, para finalizar. Hoje, muitas empresas fazem o recrutamento e seleção através dos seus valores.
Por exemplo, uma empresa tem lá como valor a questão do atendimento ao cliente. Ela tem como valor a questão da sustentabilidade da natureza e assim por diante. Então, o que eles procuram no recrutamento e seleção? Buscar candidatos que vivam esses valores. Então, eu preciso entender como é que a pessoa que eu estou recrutando e selecionando, ela entende de sustentabilidade. Ela cuida da sustentabilidade da casa dela, do lixo, ela cuida do que é ser sustentável? Bom, se sim, ela serve para essa empresa. Se não, ela não vai viver esse valor dentro da empresa. Então, hoje, cada vez mais está sendo mais comum as empresas fazerem o seu recrutamento através dos valores. E por isso, então, nós precisamos, profissionais, precisamos entender quais são os nossos valores para a gente buscar empresas que tenham a ver com os nossos valores. Sem dúvida, muito obrigada pela tua participação. Também. Até a próxima terça-feira, né? Exatamente. Obrigada, Carolina.